Está começando mais um episódio do programa Autoestima. E o episódio de hoje nós vamos tratar sobre controle emocional. E o que é ter controle emocional? Ter controle emocional é a capacidade que cada um tem, que cada pessoa tem de compreender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, desde a origem, desde onde eles vêm. E com isso você vai conseguir agir de forma mais calculada, de uma forma mais razoável, sem se deixar levar pelos impulsos ou até mesmo pensamentos e influências negativas. E não ter controle emocional é você simplesmente se perder na jornada da vida. Você não saber lidar com a raiva, com o medo e sentimentos negativos. E por que esse tema seria uma oportunidade? Eu vou te explicar por que esse tema poderia ser uma oportunidade. Porque no final desse programa, você vai poder entender melhor a como lidar com esses sentimentos negativos que te colocam para baixo. Além de olhar com calma antes de você explodir e saber analisar da onde vem esse sentimento e o porquê. Você pode estar com medo até desse assunto, achando que você não conseguiria, você é uma pessoa que não consegue ter controle emocional, que você é uma pessoa que se irrita facilmente e não poderia fazer isso. Ou até mesmo tem ao outro lado da moeda, tem o bonzinho, que ele tem medo de magoar as pessoas e por isso ele acaba dizendo sim para tudo. Mas eu digo que sim, esse é um tema para você. E qual que é o jeito errado de ter controle emocional? De você fugir dos seus sentimentos, você não expressar os seus sentimentos, não saber dizer não e acabar dizendo sim para tudo. Isso são maneiras imensamente erradas de tentar lidar com os seus sentimentos. Porque isso, na verdade, é uma fuga. Para ter o controle emocional é preciso você buscar a origem e não esconder eles, ou até mesmo fugir deles, mas sim enfrentar eles. Dizer sim, e eu te entendo, eu quero saber sobre você e por que você está se sentindo assim. O jeito certo é você ir em direção de encontro ao que você está sentindo, ao que você está passando, ao que está te incomodando, para que você possa perceber esse sentimento, na verdade, como um aviso, um chamado, um alerta para que você procure a origem e possa tomar, na verdade, uma atitude em relação aos seus sentimentos negativos, como medo, raiva, rancor, culpa, desprezo, inveja e coisas do tipo. Nós temos que saber de onde vêm esses sentimentos. É mais fácil a gente tentar descobrir de onde eles vêm, compreendê-los, do que a gente acabar escondendo eles. Isso, na verdade, acaba afligindo a gente cada vez mais. E existem algumas técnicas bem simples de respiração que você pode fazer que vai te ajudarem muito a alcançar um bom nível de controle emocional. Quando, por exemplo, quando você para se concentrar em uma respiração, você consegue dominar o seu corpo. Você consegue ter mais foco e tranquilidade e você consegue acabar evitando o nervosismo ou até mesmo outras emoções que dominem o seu corpo. Pensar antes de agir, antes de você tomar alguma decisão ou alguma atitude por impulso, porque isso pode acabar sendo muito grave e pode trazer muitos prejuízos. Por isso é muito importante essa questão da respiração. Quando você imagina que você está no trânsito, e tem alguém buzinando ali atrás de você, te enchendo o saco, ou você quer fazer uma ultrapassagem, a pessoa não deixa, qualquer coisa assim, e às vezes você está incomodado com outras coisas e você acaba explodindo ali no trânsito. Isso eu acho que é uma das coisas mais comuns que acontece com todo mundo. Daí você quer buzinar, você quer xingar, quer mandar a pessoa para chinchila, né? Quer mandar para qualquer lugar. E isso acaba causando em você um estresse emocional muito grande. Tem pessoas que perdem o controle absurdamente. A gente já cansou de ouvir histórias de gente que sacou arma e que fez absurdos
por causa de alguma coisa que aconteceu no trânsito. E não importa o lado, não importa se estava certo ou se estava errado. Quando você comete algo horrível, algo ruim, que você pode causar um mal para outra pessoa, não importa quem está certo ou quem está errado. Não existe justificativa para esse tipo de coisa. Então, essa respiração é muito importante e ela é, de fato, muito simples. É você parar, tentar se bloquear de tudo que está passando à sua volta, você puxa fundo, segura alguns segundos, solta, puxa fundo, segura alguns segundos, solta. E além de fazer a respiração, você tem que se concentrar na respiração, porque isso vai fazer com que você tenha um controle melhor do seu corpo e das suas emoções. E aos pouquinhos você vai se acalmando. Mas isso é apenas um filete do que você deve fazer para que você realmente consiga ter um controle emocional. Isso é apenas uma faísca, porque não basta toda vez que você se sentir mal, toda vez que você tiver um ataque de raiva ou alguma coisa assim, você fazer essa respiração. Vai adiantar, sem dúvida nenhuma vai adiantar. Mas a forma mais eficiente de você conseguir ter o controle emocional é quando você realmente descobre a origem dele. O auto-perdão e o perdoar é uma das formas extremamente seguras de você praticar o controle emocional. De você entender da onde vem, por que você está se sentindo dessa forma. Por isso que, como eu falei antes, quando você ter esses sentimentos, você não fugir deles. Não digo que você tem que ter um ataque de raiva, que você tem que explodir, babá. Não, estou indo de encontro ao sentimento, vou lá, estou com raiva e vou ter que quebrar tudo. Não, não é isso. Você ir de encontro ao sentimento é você procurar da onde, por que você está se sentindo assim. Por que esse sentimento te ataca de uma forma tão violenta? Porque um ataque de raiva, às vezes a pessoa, tipo, como eu falei, uma coisa boba, uma coisa besta pode te tirar do sério. Se isso está acontecendo na tua vida, é porque tem algo muito errado acontecendo na tua vida e não é porque a pessoa não deixou você passar no trânsito, não é porque, tipo, alguma bobeira aconteceu no teu relacionamento, não é porque a comida atrasou, não é porque, tipo, tá caindo minha internet, não é por nada disso. Se você tem um ataque de raiva por coisas simples, é porque realmente tem um aspecto da tua vida que está muito complicado. Entendeu? Muitas vezes o que acontece? Uma das coisas muito simples que eu percebo que acontece nas pessoas, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, foi o quê? É o acúmulo de coisas. Você deixar as coisas acumularem dentro de você. Você deixar uma energia negativa acumular dentro de você. Por que às vezes a gente não procura resolver determinadas coisas que acabam nos afligindo? Porque às vezes é mais fácil fugir, como eu falei, fugir delas, do que você enfrentar. Só que quando você foge dos seus sentimentos, quando você foge de uma discussão que poderia ser resolvida de uma forma saudável, entendeu? Quando você foge, não quero resolver tal assunto porque isso me aflige. Cara, você está, na verdade, pegando um balão e você está enchendo ele de coisa. Medo, raiva, aflição, desespero. E por aí vai. E você vai enchendo esse balão, até que uma hora ele explode. Você não aguenta mais. E quando ele explode, o que acontece? Você acaba afetando várias pessoas. Você afeta muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com com os seus sentimentos negativos, com os seus pensamentos negativos. O problema é que você foi enchendo tanto esse balão com tantos sentimentos negativos que ele explode. Ele explode. Ele explode e quando o balão explode, o que acontece? O ar vai para tudo quanto é lado. E é isso que acontece
com as pessoas que estão à nossa volta quando isso acontece. Elas acabam sendo atingidas por esse sentimento. E muitas vezes elas não são merecedoras de estar ouvindo aquilo, de estar passando por aquele momento, de estar, tipo, né, levando xingão por causa de alguma coisa assim. Muitas vezes a gente tem um chefe que fica pentelhando a gente o tempo todo. O tempo todo. E por que você, tipo, não tenta resolver com seu chefe alguma coisa? Porque das duas, uma. Ou você já deixou o seu chefe passar dos limites para você ao ponto de que você não é mais uma pessoa, você é apenas um prestador de serviço, como se fosse um produto, onde ele acha que ele pode tratar de qualquer forma. Mas na verdade não pode. Não pode. Entende? Na verdade você não pode deixar esse tipo de coisa acumular ao ponto disso acontecer. E se por um acaso isso já aconteceu, você tem que voltar e mudar o seu comportamento para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu vim aqui para o sul, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com um figura, amigo do meu irmão, e o que acontece? Ele era uma pessoa insuportável comigo. Insuportável. O que acontece? Só que eu também, às vezes, não efetuava o que eu tinha que fazer da maneira correta. Eu tinha que limpar o estúdio, tinha que deixar tudo organizado, esse tipo de coisa, tinha que, né, deixar a bancada organizada, deixar as coisas organizadas, né, tipo os livros no lugar, tinha que deixar a loja tudo direitinho para que no outro dia para que ela pudesse abrir e funcionar da maneira normal. E às vezes eu fazia assim metade do que eu tinha que fazer, não fazia tudo que eu tinha que fazer. E aí ele chegava e descia lenha, falava, poxa, mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquele outro, babá. E aquilo me deixava mal. Só que no final das contas, de certa forma, ele estava certo. Só que isso foi se tornando uma coisa de que, como eu não estava fazendo aquilo ali da forma, tipo, 100% que eu deveria fazer, ele começou também a pegar no meu pé por várias outras coisas que não tinham que de certa forma ele não tinha o direito. Só que como eu deixei tudo aquilo ali acontecer, chegou num ponto que eu praticamente não tinha o controle mais daquilo. E de certa forma, já aconteceu daí tá, até uma vez em que ele tipo realmente me ofendeu na frente de clientes, eu fiquei super mal, fiquei chateado, pá, né, fiquei triste, quase chorei na frente dos clientes. E aí eu olhei nesse dia, eu decidi tomar uma atitude. Falei, não, eu não vou mais deixar isso acontecer. Para eu não deixar mais isso acontecer, eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou lá, vou brigar com o cara, vou, né? Não. Falei, o que eu vou fazer? A partir de amanhã, eu vou chegar aqui e vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Qualquer outra coisa que ele vier, tipo, falar sobre alguma coisa, eu vou simplesmente ignorar, falar, beleza, pá, mas não vou dar trela para ele ficar falando muita coisa. E, querendo ou não, isso aconteceu. Outro dia eu cheguei, deixei tudo organizado, tudo limpo, os livros no lugar, tudo, né, tipo, computador ligado, mesa arrumada, tudo certinho, deixei tudo certinho. Aí ele chegou, olhou, falou, nossa, tá tudo, né, bem arrumadinho, tá tudo bem organizado. Ah, legal, que bom que você fez isso. Bom. E aí no outro dia eu fiz a mesma coisa, depois fiz a mesma coisa. E ele sempre, quando ele daí às vezes queria arrumar alguma picuinha para vir me incomodar, eu não dava trela para ele, não dava chance para ele fazer isso, mesmo sendo subordinado. Ele falava tal coisa, eu, aham, blá, blá, e acabava ali o assunto. Não falava, não respondia muita coisa para não dar chance dele vir me pentelhar. E a partir o tempo foi passando e o que aconteceu? Ele virou uma pessoa completamente diferente para mim. Assim como eu tinha virado um funcionário melhor, que estava executando o meu trabalho da forma que eu tinha que executar, ele começou a me ver de olhos de uma forma diferente. Porque ele percebeu que eu tinha mudado. Ele percebeu que eu tinha mudado não só a forma como eu estava trabalhando, mas como a minha energia, o meu estado tinha mudado.
Eu tinha virado, tipo, uma pessoa diferente naquele ambiente. E ele percebeu isso. E ele começou a me tratar melhor. Começou a até, tipo, me mostrar outras oportunidades. Porque ele viu que, de certa forma, eu estava progredindo. E eu não, tipo, por eu não ficar dando muita trela para ele, ele passou a sentir vontade de se aproximar de mim de uma outra forma. E isso acabou no final que a gente acabou tendo uma ótima relação. Mas se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse, tipo, né, continuado, né, tipo, deixando ele, né, falar o que quisesse, né, tipo, eu não fazendo, né, tipo, tudo que eu tinha que fazer da forma correta e tudo mais, eu teria sim dado tela para que fosse de uma história diferente, mas eu decidi que não. Então essa é uma das maneiras que a gente tem de conseguir fugir, fugir não, de conseguir enfrentar essas coisas do nosso cotidiano como o nosso trabalho. Quando esse tipo de coisa acontece no nosso relacionamento, eu acho que de certa forma a gente tem que voltar. Se você está acumulando muita energia negativa, se você está com muita raiva, você tem que, como eu falei, descobrir a origem. E quando você descobre a origem, que às vezes ela pode ter, né, tá dentro do seu relacionamento, está passando por um relacionamento mal, não sei o que, está acontecendo alguma coisa dentro desse relacionamento, das duas uma, você tem que perceber por que que isso está acontecendo, qual foi a origem de que isso, quando que isso começou a acontecer, entendeu? Se faz muito tempo, se faz pouco tempo, se faz pouco tempo é mais fácil ainda de resolver, porque não adianta, a honestidade dentro do relacionamento é fundamental. Não só a honestidade com o seu parceiro, mas com você mesmo. Porque o ser humano tem a capacidade de dizer que, ai não, eu sou honesto com o meu parceiro, com a minha parceira, isso, aquilo, aquele outro. E na verdade ele não é. Está sendo o maior mentiroso, tanto para o outro como para ele mesmo. E não existe pior mentira do que você contar para você mesmo. Por quê? Porque você vai criando todo esse disfarce de que você é uma pessoa quando você não é. Entendeu? E isso vai te fazer, em algum momento, fugir. Fugir não, você se perder do seu controle emocional. De você perder esse controle emocional. Por quê? Porque você acaba criando um personagem pelo qual você não é. E esse personagem que você criou, ele na verdade está te falando, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Entendeu? Ah, você não fez isso, tipo, você fala que é isso, mas você não é. E por aí vai. Por isso que o autoconhecimento, a sinceridade, a honestidade no relacionamento é muito importante. Por quê? Porque você consegue encontrar e conversar com aquela pessoa e resolver os problemas que vocês precisam resolver. E aquela velha história: se o problema não tem solução, não tem por que pensar no problema. Agora, quando se trata de relacionamento, normalmente você consegue sim resolver esse problema emocional, resolver essa coisa que está te afligindo, que está te afetando, que está te deixando mal, porque quando a gente está mal emocionalmente, a gente acaba indo mal em vários aspectos, se não em todos os aspectos da nossa vida. Você tem que renovar sua energia. Se um relacionamento vai mal e você não tem como resolver esse problema, você tem que cortar esse relacionamento. Esse relacionamento não deve mais seguir em frente, porque ele vai continuar te sugando, te eliminando, te diminuindo, entendeu? Como ser humano. E como isso afeta a nossa vida. Por quê? Porque se na nossa vida amorosa, que é o aspecto da nossa vida que, querendo ou não, a gente procura ter esse controle, assim como na amizade, né? A gente procura ter esse controle sobre, né? Tipo, não o controle da situação, o controle disso, mas você escolheu essa pessoa para estar do teu lado e vice-versa. Então, ali no mínimo, tipo, vocês têm que ser compatíveis ao ponto de conseguirem ser sinceros um com o outro e conseguir resolver aquilo que está te afligindo. Às vezes a mulher chega lá, tipo, e o cara, né, tá
pé da vida com o trabalho e começa a descontar na mulher. Isso é horrível. Isso demonstra que essa pessoa também não tem controle emocional. E qual que é a origem disso? Por que ele tá assim? Às vezes a mulher vai perguntar, mas por que você está se sentindo assim? Por que você está, né, fazendo isso? E ele continua atacando a mulher sem querer buscar a origem, porque às vezes ele não quer falar. O homem tem essas coisas. Ai, né, eu não vou falar sobre que o meu chefe é um cuzão e tá me enchendo o saco e não sei o que, eu não enfrento ele. Então daí o cara vira um machão e começa a enfrentar a mulher, né? Ou acaba descontando nos filhos, né? Desconta em tudo que está em tua volta, menos no problema real da coisa. E o problema real é você meditar sobre a origem desse sentimento. A maneira mais fácil, mais eficaz, melhor que você tem para controlar, para ter o controle emocional, é você descobrir a origem. O que eu fiz? Eu tinha muita raiva. Nossa, eu tinha muita raiva, muita raiva, muita raiva. E eu botava a culpa de tudo que acontecia na minha vida no mundo. O mundo é culpado pelo meu estado de raiva, porque o mundo é injusto, porque as pessoas são desonestas, porque, tipo, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. O mundo, para mim, tinha toda a culpa do meu estado emocional. E na verdade, não. A culpa do meu estado emocional era minha. Porque eu levava as coisas muito a sério. Levava qualquer coisa a sério. Tipo, né, qualquer assunto para mim era um assunto extremamente sério. Era um negócio, né? Eu era uma pessoa chata. Eu era velho no corpo de um jovem. Então, o que acontecia? Eu tinha raiva de tudo, tinha ódio, né? Botava culpa em todo mundo, menosprezava a opinião das pessoas e por aí ia. E aí, quando eu descobri por que eu sentia, tipo, por que eu tava me sentindo assim, por que eu tinha tanta raiva, eu consegui buscar a origem daquilo ali. E por que eu sentia muita raiva? Eu sentia muita raiva pela forma que eu tinha sido criado. Eu sentia muita raiva por não ter, não digo que eu tive uma má criação, mas tipo, né, de não ter tido, né, não ter nascido numa família rica. Eu tinha raiva porque eu não tinha, né, tantas oportunidades como os meus amigos tinham. Eu tinha raiva porque eu não tinha, né, eu não tinha uma visão de futuro, porque eu não conseguia, tipo, enxergar as coisas de uma forma mais maravilhosa, como a maioria das pessoas, né, que estavam à minha volta pareciam que enxergavam. E aí eu fui e voltei para a origem disso. Eu falei, cara, ninguém tem culpa nenhuma disso, nem minha família. Eu não sou culpado, o mundo não é culpado, nada disso. E o que eu fiz? Primeiro me perdoei. Primeiro me perdoei por ter sido tão ignorante. Me perdoei, falei, né, vem aqui, eu mesmo, né, o meu eu imaginário veio, né, me fui de encontro a ele, e dei um abraço naquele meu eu jovem, né, falei, cara, tá tudo bem, meu, tá tudo bem, entendeu? Não é culpa de ninguém disso ter, de você não ter, né, todo mundo quer nascer numa família rica. Quem não quer, se você já nasceu, né, você não sabe como é ter esse sentimento, mas você sabe como ter outros sentimentos de frustração, porque às vezes você nasceu numa família rica, mas a tua própria família, né, tipo, às vezes não te dá atenção, às vezes não tem tempo para você, e por aí vai, são várias coisas. Só que é, vá à origem desse sentimento. Se perdoe, se abrace, fala, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Renove a sua energia, renove a sua energia para que você possa cada vez mais fazer mais por você. Você merece se sentir bem com você. Eu quero que você se sinta bem com você.
e você deveria querer a mesma coisa. É muito importante você descobrir a raiz de todos esses medos, da frustração, do medo, da raiva, da angústia, da falta de amor e por aí vai. Eu digo que é muito importante você primeiro conseguir se amar para que você consiga abraçar todo mundo e todas as pessoas que estão à sua volta. Quando você descobre, quando você para refletir sobre esses seus sentimentos, não procure botar a culpa, como eu falei, no externo. Eu me sinto assim por causa disso, eu me sinto assim por causa daquilo. Na verdade, a única coisa que interessa é você parar de botar a culpa no externo, se perdoar, ou se você precisar perdoar alguém, perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa que te fez mal, perdoe essa pessoa que te traiu, perdoe essa pessoa, né, que te passou a perna, perdoe. É a melhor coisa que eu posso dizer para você. Por quê? Porque quando a gente tem esse tipo de sentimento, por mais que alguém possa ter feito alguma coisa para você, e isso acontece com todo mundo, não é só com você. Quando você tem esse sentimento de ódio, de raiva, de angústia, de vingança, isso tudo mais, quem que é a primeira pessoa que atinge? Quem que é a primeira pessoa que sente esse sentimento? É você. Sou eu. E por isso que é muito importante saber perdoar nesse caso do autocontrole, do controle emocional. Você saber perdoar as pessoas que te fizeram mal, você se perdoar, é o primeiro caminho e o caminho mais rápido para você conseguir ter o controle emocional. É através do auto-perdão. Por isso que eu falei, a respiração vai te fazer conseguir relaxar em relação às suas emoções, ao seu estado fisiológico, né? Ao seu batimento cardíaco, né? Respiração rápida e por aí vai. Ele vai te ajudar a você conseguir se controlar naquele momento. Mas a longo prazo não funciona. A longo prazo, o controle emocional vem do perdão. Ele vem do perdão. De você perdoar as pessoas que têm inveja de você, de você perdoar porque você tem inveja das pessoas, entendeu? E por aí vai. Descubra a origem de onde isso vem e perdoe. Eu não digo que você tem que perdoar uma pessoa que fez algum mal muito grande para você e você ir lá e se relacionar com ela. Não, você não precisa fazer isso também. Eu vou contar uma outra história para vocês que aconteceu comigo. Uns tempos atrás, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, há um tempo atrás, o que aconteceu? Eu tinha um colega de trabalho que, poxa, a gente se dava muito bem. A gente se dava muito bem, a gente era, tipo, muito amigo, pá. E só que o que acontece? Ele começou a me sugar. Porque eu tinha, de certa forma, tipo, eu ganhava mais do que ele e tudo mais. E não era um valor exorbitante. Era tipo uma quantia mínima de diferença de valor. Só que ele começou a achar que eu era. Que eu, de certa forma, né, que ele talvez merecesse aquilo mais do que eu. E começou a me sugar. Começou a me sugar, até que chegou um ponto que não dava mais pra gente trabalhar junto. E como eu tomava conta de tudo, eu cheguei e falei, mano, não dá mais. Não dá mais, não vai mais trabalhar com a gente, porque realmente não tá dando. Você já tá indo para um outro caminho, já estava começando a tratar cliente do jeito que ele achava que era, e por aí ia, e não adianta, né, cara? Tipo, quem tem um negócio sabe disso. Você tem que saber respeitar as pessoas, você tem que tratá-las com educação, principalmente se existe algum tipo de diretriz dentro daquela empresa que deve ser seguida, entendeu? Se você não gosta daquilo, mude de emprego.
É o conselho que eu te dou. Mas se você está no emprego e tem certas diretrizes, você tem que seguir elas, entendeu? Se você não acha aquilo certo, troca de emprego. Não tenta trocar a diretriz ou tipo, a forma que eles lidam com aquilo. A não ser que você tenha realmente uma forma melhor de fazer isso. Mas caso contrário, mude de emprego, é o conselho que eu te dou. E aí tinha. Tipo, ele começou a fazer isso, começou a tratar mal clientes e por aí vai, achava que ele tinha, né, que ele tinha um certo talento e pelo talento dele ele podia fazer isso com as pessoas, e não era bem assim. E a gente chegou, tipo, eu falei, ó, cara, não dá mais, e assim, 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 né, tipo, nossa, nosso trabalho, tipo, junto acaba aqui, né? Tipo, eu espero que você não leve isso pro lado pessoal, porque, tipo, né, na verdade isso é profissional, já vem acontecendo recorrente, já te falei, né, tipo, algumas vezes que isso aí não poderia voltar a acontecer, voltou a acontecer de novo, então é melhor, né, tipo, não ter mais esse vínculo do trabalho. E o que aconteceu? Esse cara saiu de lá pé da vida. Como se a culpa dele não estar mais ali fosse minha. E saiu indignado. Saiu indignado, tipo, falou merda de mim, tipo, quis meio que se vingar de uma certa forma ali, tipo, veio querer falar com alguns clientes pessoalmente, né, dizendo, tipo, absurdos sobre mim. E, tipo, os clientes vieram me procurar, obviamente. E eu cheguei e falei, não foi isso que aconteceu. De maneira nenhuma foi isso que aconteceu. Eu falei, se vocês quiserem, né, eu chamo fulano aqui e a gente conversa pessoalmente, todos nós juntos, e né, a gente esclarece a história. Vamos ver se ele vai ter coragem de mentir na minha cara. O que aconteceu? Aconteceu que todos os clientes acreditaram em mim. Todos os clientes acreditaram em mim. Chegaram nele, né, e falaram, poxa, agora você está me chamando para essa empresa, não sei o quê, só que, né, tipo, eu conversei com o Rafael falou que não foi isso que aconteceu. Aí ele falou que se você quiser, tipo, né, a gente pode, né, tipo, tirar isso aí a pratos limpos. O que ele fez? Tirou o corpo fora na hora. Ele tirou o corpo fora na hora. Falou, não, né, a gente não precisa chamar o Rafael, a gente não precisa, né, tipo, colocar isso em pratos limpos, vamos deixar quieto e pronto, acabou. E aí, beleza, eu fiquei com uma raiva tão grande, mas tão grande dele, porque a gente era muito amigo. Eu não esperava uma facada nas costas desse jeito. A gente era muito amigo. Eu fiquei com uma raiva tão grande dele, que isso começou a me consumir. Primeiro porque, tipo, né, os clientes me ligaram falando que ele tinha dito isso, aquilo, né, tipo, eventualmente porque, tipo, eu não acreditava que uma pessoa que era meu amigo estava fazendo isso, estava me tratando desse jeito, eu desacreditava. Tinha emprestado dinheiro para ele na época que ele precisava e várias coisas assim. Falei, pô, ajudei o folgado, cara, e o folgado ainda me vem me dar uma dessa, meu. Vem falar principalmente da minha índole. Falei, esse cara é um sem vergonha. Fiquei puto da cara. Nossa, fiquei com muita raiva. E foi passando mais ou menos uns 6 meses e eu tava com aquilo. Eu falei, chega. Falei, cara, pensei em me vingar do cara, né, qualquer coisa assim, não ia fazer nenhum mal para ele, mas alguma coisa que, né, que tipo, que diminuísse, tipo, né, que talvez, tipo, né, que ele não achasse um emprego ou que alguma coisa assim, que eu pudesse queimar o filme dele ou qualquer coisa do tipo, nesse sentido, pensei em uma vingança assim. Eu falei, cara, quer saber, meu? Falei, chega, cara. Falei, perdoa, meu. Falei, perdoa, o cara não agiu isso aí na raiva, agiu isso aí por impulso, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabe, né, a amizade que ele perdeu ainda. Eu falei, chega, meu. E perdoei ele. Perdoei ele, né, comigo. Não fui lá e falar, tipo, eu te perdoo. Não, perdoei ele comigo. Não ia chegar para ele e fazer ele me pedir desculpa, né? Não, perdoei ele comigo. Falei, não, chega. Falei, para mim, né, na minha cabeça, no meu ser está perdoado, cara, tá tudo bem, né? Tipo, não quero mais esse sentimento para mim. E passou. Consegui, né, perdoar ele, passou. E aí, querendo ou não, tipo, ele acabou indo para fora, voltando depois de um tempo, depois de mais ou menos um ano que tinha passado isso. Eu tava passando na rua
e dou de frente com quem? Com o fulano. E aí ele olhou para mim, deu uma tremida assim. Aí ele virou e falou: Rafael, eu queria falar com você. Eu virei para ele e falei: claro, pode falar, o que foi? Ele: cara, eu queria te pedir desculpa, meu. Queria te pedir desculpa pela forma que eu agi com você, pelo que aconteceu, pelo que eu fiz. Queria te pedir desculpa por tudo isso, porque, né, tipo, eu fiquei com raiva e tudo mais e acabei agindo de uma forma errada. E eu virei para ele e falei: cara, você tá perdoado comigo, você já tá perdoado faz muito tempo, né, cara? Comigo você já tá perdoado faz muito tempo, pode ficar tranquilo, cara. Eu não guardo rancor nenhum, né, de você. Dele: que bom, se que bom. Né, tipo, queria te convidar para tomar uma cerveja. Eu falei: cara, infelizmente, daí isso aí eu não posso. Eu falei: saiba que, cara, eu não tenho rancor nenhum em relação a você. Eu falei: só que, cara, tipo, eu tô numa outra vibe agora, né, tipo, não quero retomar a nossa amizade, até porque, tipo, não tem como, eu te perdoo, mas não esqueço, entendeu? Tipo, te perdoei, mas não dá pra esquecer o que aconteceu, e o que aconteceu, aconteceu e já era, entendeu? Mas saiba que tá tudo bem, cara, que eu não guardo rancor, mas, tipo, né, não vou te tratar também como amigo, né, cara, porque infelizmente não é mais. Eu falei: mas tá tudo bem, cara, mas tá tudo bem, né, tipo, cara, siga a tua vida tranquilo, comigo realmente tá tudo bem. E, e eventualmente eu descobri que, poxa, ele queria, né, muito voltar a ser meu amigo, só que realmente não dava, entendeu? Para mim não dava, sabe? Porque, tipo, foi uma coisa que é o que eu digo para minha filha: um amigo não trata o outro amigo mal, entendeu? Um amigo apoia o outro amigo, sabe? E por aí vai. Por isso que é muito complicado, às vezes, quando existe interesse, quando tem principalmente dinheiro envolvido, as pessoas se transformam de uma forma completamente absurda, né? E eu aprendi muito com isso. Aprendi muito com isso. Aprendi que sim, tipo, quando se trata em relação ao dinheiro, você tem que ter um certo equilíbrio ali para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu duvido se você nunca emprestou dinheiro para um amigo, ou foi o cara que pegou dinheiro emprestado, e essa amizade acabou acabando por causa disso, porque não pagou ou alguma coisa assim. E isso, cara, acontece é super comum de acontecer, é super comum de acontecer, tipo, às vezes vai, pede o cartão emprestado para comprar tal coisa, nunca paga a fatura, né, e por aí vai, sabe? Então, tipo, é uma linha muito tênue ali, quando você lida essa relação de dinheiro. Por isso que eu vou te falar uma coisa: eu quando, tipo, tenho certos amigos que eu sim, tipo, não, me pediu grana, eu empresto para eles. Só que eu vou te dizer que eu empresto com nenhuma pretensão de receber aquilo de volta, já quando eu faço isso, entendeu? Justamente para que eu não passe por isso, sabe? Para que eu não passe por essa situação. Eu já tive amigos que emprestei dinheiro, tipo, e até hoje não me pagaram, mas eu sei que, né, tipo, às vezes a situação dele ainda não tá boa o suficiente para que ele possa me devolver aquilo, mas eu fico tranquilo. Por isso que daí você deve fazer só o que está dentro do seu limite e do que você pode, para que você também não acabe, né, brigando com uma pessoa que você tem um certo apreço. Por isso que eu digo: se perdoe, perdoe as pessoas e perceba que o perdão é o caminho para o controle emocional. Se perdoar, saber perdoar as pessoas. Como eu contei na história anterior, você não precisa, às vezes, voltar a ter um relacionamento com essa pessoa. Precisa voltar a ser amigo dela ou qualquer coisa do tipo. Mas vai fazer muito bem para você. E descobrir por que você sente tanta raiva. Você vai ter que ir lá e se perdoar outra pessoa. Se você está angustiado, se você está passando por todos os sentimentos, quando se trata de controle emocional, o perdão é um pilar para eles. É a sua estrutura mais resistente, mais forte para você conseguir ter o controle emocional é o perdão. Aí você deve estar pensando: poxa, mas eu não vou perdoar de jeito nenhum. Tudo bem, você vai continuar mal, porque como eu falei, todos os sentimentos
que você sente por outra pessoa atinge primeiro a você. Atinge primeiramente você. Vai atingir a pessoa talvez depois, se atingir, mas atinge primeiro você. Por isso que o auto-perdão é o melhor caminho. O auto-perdão e o perdão é o melhor caminho para o controle emocional. Tente fazer isso. E depois conta para mim se você conseguiu, como que foi. Eu quero saber, porque afinal de contas eu estou fazendo todo esse trabalho para poder ajudar pessoas como você a atingir o seu maior potencial, a conseguir ter um controle emocional, a conseguir ter uma boa autoestima, a conseguir se amar melhor, mais, não é melhor, mais, a se respeitar, a você atingir o seu melhor desempenho. E vou estar aqui com você sempre falando sobre essas coisas, porque eu acho que não existe a melhor forma da gente poder, do ser humano poder se ajudar, se não ajudando um ao outro. E é por isso que eu quero ajudar você a atingir o seu controle emocional, porque através do seu controle emocional você vai conseguir ter um relacionamento melhor, você vai conseguir ter um trabalho melhor, você vai conseguir dirigir no trânsito melhor, você vai conseguir várias coisas mais fáceis e melhor na tua vida. Então faça isso e depois me conta, eu quero muito saber como que você lidou com isso. E se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, eu sou formado em neurociência clínica terapêutica, em hipnose clínica, e estou aqui ao seu dispor para te ajudar no que for necessário. Esse foi o projeto Autoestima. O episódio que nós tratamos hoje foi controle emocional. E tudo isso que eu ajudo vocês, que eu explico para vocês, vem do método que eu criei, que é o método Conhece-te a Ti Mesmo. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem.